Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Lucas, capítulo de número 8. Nós leremos os versículos de 40 a 42 e depois de 49 a 56. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Palavras do Senhor. O tema da mensagem desta noite é: quando a família parece perdida, Jesus ainda tem a última palavra. Quando a família parece perdida, Jesus ainda tem a última palavra. Queridos irmãos e irmãs, não há ambiente, como nós temos trabalhado ao longo desses textos e sobre todos os outros encontros que temos, para a honra e glória do Senhor, nos lares, às sextas-feiras, aos domingos aqui pela noite, pela manhã também pudemos trazer um pouco ali da questão do filho pródigo e do pai, cuidando ali tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho, naquelas brigas internas, vamos dizer assim. Mas não há ambiente no mundo hoje mais atacado do que a família. Muitas vezes, de forma deturpada, tentam colocar novos modelos de família, outros tantos tentam desacreditar a família do ponto de vista de que, para que obedecer o seu pai ou a sua mãe? Siga o teu próprio caminho. Ou pais, como eu não tenho muito costume, mas às vezes eu vejo esses programas como Cidade em Alerta e outros policiais ali, como a gente vê, mães e pais maltratando seus filhos, filhos maltratando os pais, esposo e esposa, mulher e marido ali, enfim. Hoje mais do que nunca, a instituição família é muito atacada. Desde desacreditar até torcer de uma forma que não é a família que Deus deseja que eu e você tenhamos ou que todos nós possamos usufruir. Portanto, é neste ambiente desafiador que nós, e aí falando sobretudo dos pais em cuidar dos seus filhos, é neste ambiente desafiador que nós somos chamados a prosperar com as nossas famílias e a viver de uma forma que a nossa família louva e agrada ao Senhor. Mas, nesse texto que lemos, esta família, a família de Jairo, chefe da sinagoga, estava num momento diferenciado do ponto de vista ruim. A sua única filha, doente, por volta de 12 anos, o texto que lemos ao longo dessa espera, porque aí, fazendo um parênteses rápido, imagina, meu irmão e minha irmã, a agonia desse pai, que nesse meio tempo entre ele se ajoelhar aos pés de Jesus e que Jesus vá até a casa dele, tem o ocorrido com a mulher de fluxo de sangue. Então houve um momento ali, uma pausa, onde o que Jairo precisava estava ou deveria esperar um pouco mais, porque haveria um outro milagre que Cristo fez na vida daquela mulher.
Se nós muitas vezes, quando precisamos de algo do Senhor, ou sobretudo os pais, quando os filhos são ali acometidos de alguma doença, nós já ficamos desesperados ou até preocupados, que dirá nesse momento onde Jairo ainda teve que aguardar um pouco mais. Quando a família enfrenta as crises, e esse era o momento em que Jairo estava ali com a sua família, enfrentando crises. Nesses ambientes atacados, amados. E aí algumas perguntas surgem nessa introdução para nós, que é: quantas famílias estão vivendo em crises? No caso de Jairo, com a sua filha. Mas quando a gente olha para as nossas famílias, quais são as crises que nós temos vivido enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto filhos e filhas? Quantos lares estão feridos? Como nós pudemos falar pela manhã, às vezes de irmão que não fala com outro irmão, pai que não fala com os filhos, filhos que não falam com os pais. Quantos estão marcados também por doenças, lutos, dívidas, brigas, separações, silêncios e até mágoas? Quantos pais, como Jairo, estão desesperados pelos seus filhos? Quantas mães, como a mulher do fluxo de sangue, carregam há anos dores emocionais, físicas e espirituais, se sentindo invisíveis dentro da sua própria casa? É nesse contexto, então, que Jesus olha para esses dois momentos distintos. O da mulher, que nós já trabalhamos no domingo passado, e agora falando do pedido de Jairo a favor de sua filha. Famílias que estão à beira de colapso, mas que encontram em Jesus a restauração, e por isso o título. Deus, o tema desta mensagem, que Cristo tem em nós, meu irmão e minha irmã, a última palavra. Muitas vezes esse humilde servo do Senhor pode não saber o que vocês enfrentam, meus irmãos e minhas irmãs, assim como vocês talvez não saibam o que nós enfrentamos nos nossos lares. Mas a certeza que eu e você devemos ter e vamos trabalhar ao longo deste sermão é que Jesus tem a última palavra nas nossas vidas. À luz desse texto, o Senhor nos convida então a entender que quando a família parece perdida, Jesus ainda tem a última palavra. E 3 pontos eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, de uma forma rápida para não nos alongarmos. Primeiro ponto é quando a crise chega ao lar. Jesus é o socorro presente. Volte os seus olhos, meus irmãos, aos versículos 40 a 42 de Lucas 8. Ao regressar então Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Jairo não pensou 2 vezes, meus irmãos e irmãs, que quando a crise bateu à porta de sua família, a sua filha já havia perdido a vida, ou, como nós lemos no texto, estava prestes a perder a vida, ou seja, segundos eram preciosos para que aquela menina pudesse ter a sua salvação e o seu livramento daquela doença. Jairo não pensou 2 vezes em buscar o único que poderia cuidar da sua causa, que era Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jairo aqui representa esse pai que ama, que se desespera e corre por sua filha, quebrando protocolos, deixando de lado sua posição de líder na sinagoga, sua reputação, e vai até Jesus. E aqui eu lembro do que nós tratamos hoje pela manhã, quando nós mencionamos, através do comentário de uma das nossas irmãs, com relação ao orgulho. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós tardamos a receber o renovo de Deus, a cura, a recuperação e o cuidado de Deus, porque nós, de forma orgulhosa, nos demoramos a buscar ao Senhor. Minutos preciosos que Jairo não perdeu, sabendo que Cristo Jesus era o único que poderia olhar para a causa dele, ele corre ao encontro de Jesus, ajoelha-se aos seus pés e pede para que ele esteja em sua casa. Ele poderia, como tantos outros fariseus da época, como nós já discorremos, ele era líder na sinagoga, tinha reputação. Talvez ele pudesse pensar, por que eu, Jairo, me submeteria a isso? Mas quando se tratou de sua filha, ele não pensou 2 vezes. Isso nos ensina
que, como pais e líderes, meus irmãos e irmãs, precisamos entender que há situações na nossa casa que só Jesus pode resolver. Assim como eu falei pela manhã, pode parecer algo redundante do ponto de vista mais Rafa, somos todos servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, nossas famílias servem ao Senhor. Mas sim, meus irmãos, nós temos problemas no dia a dia das nossas famílias. E se nós não observarmos que somente Jesus é aquele que pode cuidar desse e ser esse socorro bem presente, nós vamos tardando a ter o socorro de Deus, ou então nos desviamos, porque o que vem se nós demoramos a buscar ao Senhor? Vem o desânimo, vem as tristezas, vem aqueles momentos onde os nossos passos começam a não ficar tão firmes e nós podemos até duvidar da fé em nosso Deus. Porque muitas vezes ouvimos daqueles que estão à nossa volta: mas cadê o teu Deus? Por que você está passando por essa necessidade ou essa dificuldade? Há casamentos em crise que só Jesus pode curar, há filhos que só podem ser restaurados em Cristo Jesus, há feridas na alma das famílias que só podem ser curadas no encontro genuíno com Jesus. Nós não podemos deixar, meu irmão e minha irmã, e o que aprendemos com Jairo nesse primeiro ponto, onde quando a crise chega ao lar, Jesus é o socorro presente, nós não podemos deixar que o orgulho, a experiência ou a vergonha nos impeçam de levar as nossas famílias ao altar do Senhor. Temos tido essa preocupação enquanto famílias na fé? Temos colocado os nossos filhos e filhas, nossas esposas e nossos maridos no altar do Senhor? Ou ainda, de uma forma orgulhosa, demoramos para buscar? Calvino vai destacar que a verdadeira fé se revela quando somos levados a Cristo não pela esperança no mérito, mas pela necessidade extrema. Acabamos de cantar aqui: preciso de Ti, preciso do Teu amor. O quão importante é, meu irmão e minha irmã, que nós vivamos na presença do nosso Deus constantemente nessa forma de dependência. Não é porque queremos, na grande maioria das vezes, mas é porque nós precisamos. Qual é, meu irmão e minha irmã, a causa que há muitos já desacreditaram dizendo que é uma causa perdida? Eu tenho certeza que cada um de nós nesta noite tem uma causa. Jairo era a restauração de sua filha, mas qual é a tua causa, meu irmão e minha irmã? Que muitos já falaram, como disseram para Jairo: para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Qual é a causa que nós, muitas vezes, precisamos continuar e ouvir do Senhor? E o ponto alto da mensagem desta noite está ali, meu irmão e minha irmã, no versículo onde 50, diz assim: mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, o Senhor está dizendo para o pedido que tanto assola ou aflige o teu coração: não temas, crê somente. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus e a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, como nós já falamos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Cabe a nós crer somente. Não se trata, meu irmão e minha irmã, de uma falsa esperança ou do tipo: o Rafael está alucinando. Mas assim como a mulher do fluxo de sangue teve coragem e ousadia em buscar e tocar a orla da veste de Jesus para ser curada, Jairo teve essa mesma ousadia para se colocar aos pés de Cristo Jesus, pedindo por sua filha e ouvindo do próprio Cristo dizendo: não temas, crê somente. É assim que eu e você, como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, temos que viver, meu irmão e minha irmã, crendo somente e não temendo, por mais que aos nossos olhos o próximo passo pareça impossível. Ou quando a neblina é tão densa que qual é o próximo passo a ser dado e nós não conseguimos enxergar. Mas também
quando a dor silencia os relacionamentos, Jesus vê e restaura. E aí eu trago à memória os irmãos do texto, imaginando como estaria então a cabeça de Jairo ao longo daquele momento, esperando o milagre acontecer. Chegam até ele e dizem: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. A sua única filha. O seu sonho estava finalizado, porque imaginamos, e digo imaginamos porque ainda não sou pai, mas o quão é aguardado pelos seus pais os filhos. Aqueles 9 meses na barriga da mãe, aquele preparar do quarto, das roupas e toda a construção da família, os sonhos, ver a filha ou o filho crescer, escola e outros passos. A menina tinha 12 anos, sem dúvida nenhuma, como filha única, a alegria da casa de Jairo e de sua mulher, e aquela alegria havia se extinguido. Aqui surge então um ponto importante e faz ali um cruzamento com a história da mulher de fluxo de sangue, porque naqueles momentos em que Jesus estava cuidando da mulher, Jairo estava num momento de espera e de angústia muito grande. Mas, ao ver o milagre de Cristo Jesus feito na mulher do fluxo de sangue, sem dúvida nenhuma, o coração de Jairo recuperou as forças do ponto de vista que, se ele foi Deus ou Jesus milagroso para poder curar aquela mulher que há 12 anos estava ali enferma, seria tão grandioso quanto para cuidar e trazer de volta a sua filha. Mas nesse momento de silêncio que eu quero tratar com os irmãos, é onde nós ficamos sozinhos, muitas vezes conosco mesmo, e sem querer ser redundante, onde nós começamos a trabalhar dores emocionais, dores espirituais, um isolamento às vezes dentro da própria família, porque nós começamos isso acontece comigo que eu fico um pouco mais introspectivo, a gente começa a trazer à memória uma série de coisas que muitas vezes vão enfraquecendo a nossa fé, que muitas vezes vão trazendo mágoas que nos adoecem ainda mais e tristezas ainda maiores. É nesse momento do silêncio ou da falta de conversa e da falta de diálogo entre a família, pais com seus filhos, filhos com os pais, esposa com o marido e o marido com a esposa, é que vão abrindo essas lacunas onde a esposa, e nós vimos também para a honra e glória do Senhor na liturgia, as esposas vão se sentindo invisíveis, os maridos sobrecarregados, os filhos se sentem incompreendidos e as filhas muitas vezes ignoradas. É esse ambiente que eu e você precisamos lutar contra do ponto de vista de cuidar das nossas famílias, para que não haja esses hiatos no relacionamento, trazendo muitas vezes problemas de comunicação, e esses problemas de comunicação trazendo ainda maiores problemas emocionais e espirituais. Temos que ter então a certeza, assim como a mulher do fluxo de sangue e Jairo também, que somente Jesus tem tudo ou pode de tudo para restaurar os nossos lares. Ele não quer só curar, ele quer restaurar os vínculos. Quando diz para a mulher de fluxo de sangue, filha, é essa adoção, pertencimento e identidade que nós já trabalhamos domingo passado, mas também quando ele olha para Jairo e diz, não temas, crê somente, ele também está incluindo Jairo na bênção maior que ele irá ver, e nós já lemos. Se dentro da nossa casa, meus irmãos e irmãs, ainda há feridas a serem tratadas, há dores não resolvidas, sabemos ou devemos saber que Jesus quer restaurar esses vínculos, as relações e a comunhão. Sim, hoje, meu irmão e minha irmã, para não nos alongarmos mais nesse ponto e irmos para o ponto final, quero trazer aos irmãos a memória de, se não for o caso, glória a Deus. Mas se há, meu irmão e minha irmã, algum vínculo que foi quebrado, algum vínculo com um parente, com o irmão, com o pai, com a mãe, que está abalado, que nós possamos, em Cristo Jesus, ter essa coragem de dar o primeiro passo, e aí como nós falamos pela manhã,
Eu prefiro ser feliz do que ter razão, porque às vezes a gente até tem razão em algumas questões, mas às vezes o ser feliz é darmos o passo para a reconciliação. Nós, como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, e como foi falado de manhã, e friso de manhã, por conta da importância que eu e você também devemos ter de estar aqui na escola dominical, a experiência e a sabedoria vinda de Deus, para que nós possamos cuidar, para que isso não se alongue mais. Não sei quanto tempo, se não tem, de novo, glória a Deus, ótimo, mas se tem, não deixe passar mais um minuto, mais um dia, mais uma semana, porque são momentos preciosos que depois, quando não os temos mais, a gente sente falta. E aí a lágrima do remorso dói muito mais do que a lágrima da ausência. É duro ouvir isso, mas é importante, porque é assim que nós recuperamos os vínculos familiares e que colocamos a nossa vida e a vida da nossa família no altar do Senhor. A cura é total, física, social e espiritual, quando o toque vem de Cristo Jesus, acompanhado da palavra, como nós lemos, e mais uma vez quero frisar, mas Jesus, ouvindo, disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Esse é o meu e o teu Deus, ao qual nós acreditamos e confiamos e devemos viver sobre o que Ele determina para nós, meus irmãos. E por fim, quando a família entra em luto, Jesus ainda traz a vida. Sim, e aí trazendo de novo aquele ponto, qual é o teu sonho, meu irmão e minha irmã, ou qual é o teu plano, o teu projeto, que há muito já foi desacreditado? Talvez pessoas querendo, ou melhor, mulheres querendo ser mães, homens querendo ser pais, às vezes têm outros planos do ponto de vista material. Às vezes, já com a família, o sonho e o plano de ter a família restaurada, e muitos já esquecem, isso não é mais para ti. Acredite, meu irmão e minha irmã, Jesus ainda traz a vida e é o último a dar a palavra nos nossos lares. Enquanto Jesus estava falando, chega então a pior notícia para o pai: tua filha morreu. Quantos lares hoje recebem essas notícias ou notícias como essa? Notícias que um filho se afastou, que um casamento está desmoronando, uma perda irreparável. Mas Jesus responde: não temas, crê somente e ela será salva. Essa palavra não é mágica, obviamente. Não é uma fórmula para evitar o sofrimento, como eu mencionei há pouco, mas é uma declaração de soberania de Deus nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. Quando os homens dizem acabou, Jesus diz ainda não acabou. E quando Jesus vai ao encontro da menina, aqueles, e é curioso que no estudo que a gente faz, obviamente quem se aprofunda um pouco mais na palavra, aqueles que pranteavam era uma atividade comercial. Existiam pessoas que eram pagas para anunciar ali a tristeza, a morte e velar ali o luto com aquela família. E aí quando Jesus se aproxima dizendo que era para ter calma, que ela apenas dormia, esse pessoal ali dá risada, fala. Ou nos termos de hoje, esse cara está viajando aí, já morreu faz tempo e vem falar que a menina está só dormindo. Desculpa o termo ali, mas é para impactar mesmo. Porque muitas vezes nosso Deus está querendo nos mostrar outra coisa, mas se nós não estivermos com os olhos fitos nele, a gente acaba olhando o que está todo mundo rindo e dizendo que já era, acabou, não tem mais. Quando o mundo diz morreu, Jesus diz apenas dorme. Na casa de Jairo, então, Jesus entra, toma a menina pela mão e diz: menina, levanta-te, e ela volta à vida. Para finalizar, nesta noite, meu irmão e minha irmã, se porventura os casamentos já não estejam tão aquecidos assim, se porventura as relações entre os filhos ou os irmãos não estejam ou já pareçam perdidos, onde os vínculos familiares podem parecer destruídos, Jesus diz hoje para nós: não temas, crê somente. Jesus também diz: é apenas uma fase,
como disse para a menina aqui que ela dormia, e ao tocar nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, Ele diz: levanta-te, para que nós possamos ter, para a honra e glória do nosso Deus, nossas vidas restauradas, nossos relacionamentos restaurados, os vínculos com os filhos e familiares e parentes restaurados, e sobretudo, e não menos importante, o nosso vínculo e vida com Deus restaurados. Que assim como houve restauração na casa de Jairo e na ressurreição da sua filha, que haja hoje e sempre, meu irmão e minha irmã, restauração nos nossos lares e na vida daqueles que nós amamos. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.